Bom dia, Igreja do Senhor. Lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. Queremos trazer uma palavra de conforto para o seu coração, uma palavra de ânimo, e temos como tema: o Senhor é o nosso provedor. Filipenses 4:19, que nos diz: e o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Supliquemos ao Senhor que Ele fale aos nossos corações. Pai amado, nós te agradecemos por esta tua palavra e que ela possa falar ao nosso coração, Senhor. Que possamos dirigir a nossa fé, a esperança que temos em Ti, conforme a Tua palavra nos ensina. Sê com cada um de nós, em o nome de Jesus. Amém. Muitas vezes, queridos, nós sentimos que estamos carregando um grande peso em nossas vidas e que não vamos conseguir suportar. Assim nós começamos a nos diminuir, a buscarmos ajuda para nos livrar desse incômodo, mas nem sempre temos coragem de fazê-lo. Nós nos esquecemos que Jesus passou por isso, e até Ele mesmo precisou de alguém para o ajudar a carregar a cruz, como foi o caso de Simão Cirineu, que o ajudou. Eu creio que esse exemplo foi para nos ajudar a sermos humildes e a buscar e aceitar ajuda quando necessário. Pedro, ele aprendeu essa lição quando Jesus o mandou pescar um peixe. Ele foi, pescou e encontrou dentro do peixe uma moeda para pagar a dívida de impostos existente, nos mostrando que nós precisamos trabalhar e confiar no Senhor, pois Ele é o nosso provedor, para assim nós termos um bom resultado. A lição foi tão importante para Pedro que, em resposta a um homem que estava pedindo esmola, ele disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O que ele entendeu dessa mensagem é que ele não tinha nada para dar àquele homem, mas Deus tinha, e em nome de Jesus, ele mandou que aquele homem se levantasse e andasse. E mediante a afirmativa do nosso texto da inicial, no qual temos a afirmativa de que Deus em Cristo Jesus suprirá cada uma das nossas necessidades, nós precisamos aprender como fazer para sermos supridos. Em primeiro lugar, nós devemos buscar ajuda no lugar certo. Não adianta ficarmos tentando ajuda em um lugar que não é o lugar correto. Em Mateus capítulo 7, verso 7, nós lemos: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Então, se pedirmos com sabedoria a Deus com relação ao resolver problemas existentes ou qualquer outra coisa que nós necessitarmos, nos será dado. Porém, nem sempre essa resposta vem imediatamente. Mas o ensino é que nós devemos procurar saber a razão pela qual essa resposta que nós precisamos não vem, não chega. Portanto, devemos nos assegurar que estamos nos dirigindo à porta correta, ao Senhor, e nesta clamarmos:
se for definitivamente o lugar correto, a porta será aberta. Mas olha o que nós lemos no verso 8. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Queridos, muitos de nós temos tentado buscar respostas em lugares incorretos. E esse texto aqui da palavra de Deus nos dá por entendido que se buscarmos ao Senhor com sinceridade, receberemos o que estamos pedindo. Em sendo assim, não perca tempo reclamando e contando a todos o que acontece na sua vida. Ao contrário, abra o seu coração diante de Deus e com algumas pessoas que são de confiança, são servos de Deus, são pessoas de oração. Tiago 5,14 nos ensina: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, ou seja, o pastor, e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Queridos, precisamos confiar nos homens de Deus. Eles são encarregados pelo próprio Deus, foram chamados pelo próprio Deus para ajudar pessoas, para colocar essas pessoas diante da mensagem do Evangelho. Em segundo lugar, devemos de verdade abrir o nosso coração. Nem sempre nós abrimos o nosso coração em verdade. Aí nós ficamos ansiosos, mas lemos em Filipenses 4,6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então nós devemos nos lembrar também que Jesus sempre indagava aos oprimidos que o encontrava na rua ou nos templos, né? Pedindo a ele alguma coisa. O que era que Jesus dizia? O que queres que eu te faça? O que é que você deseja que o Senhor te faça? O que é que você deseja? Queridos, Deus se interessa por nós. Ele se interessa por nossas dificuldades. Nós lemos em Isaías 65, 24. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Como vemos aqui, o Senhor promete atender às nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Amados, quando abrimos o nosso coração diante de Deus, nós aprendemos a amá-lo acima de tudo e não apenas a valorizar o que precisamos, porque muitos de nós só valorizamos aquilo que estamos precisando e não ao Senhor que pode nos dar aquilo que precisamos. Vamos nos lembrar ainda que Jesus ensinou que nós precisamos orar todos os dias pedindo o pão e o sustento de Deus. É o que nos ensina Mateus 6, verso 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós precisamos do pão de cada dia para o dia de hoje. Assim sendo, temos que nos fixar no Senhor para o nosso sustento. Tanto o sustento natural, físico, do alimento, da roupa, mas também o espiritual. E não para o dia de amanhã. A Bíblia nos diz que nós precisamos buscar para o dia de hoje. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu preciso do alimento de hoje. Eu devo pedir e agradecer a Deus por Ele me dar o alimento de hoje.
Também, queridos, nós precisamos ouvir a vontade de Deus e obedecê-lo. Porque muitas pessoas só sabem pedir, mas nunca ouvem ou procuram saber a vontade de Deus para obedecê-lo. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, assim como Samuel, que disse: fala, porque teu servo ouve. 1 Samuel capítulo 3, versos de 1 a 8, você vai encontrar essa história onde o servo Samuel diz ao Senhor: fala que teu servo ouve. Deus sempre tem uma resposta, queridos, para as nossas necessidades. Isaías capítulo 30, verso 21 nos diz: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. O que significa dizer que Deus, quando você o obedece, vai dirigir o seu caminho aonde ele deseja que você esteja. Ou para a esquerda, ou para a direita, ou em frente, ou retornando. Deus vai te dirigir. Mas o que adianta você ouvir e não obedecer? O Salmo 37, verso 3, na sua parte A, nos ensina: confia no Senhor e faze o bem. Queridos, para dar certo, nós precisamos fazer as coisas de uma maneira correta. Porque Deus às vezes permite nós sermos tentados ou testados, não porque Ele não saiba quem somos. Na verdade, Deus sabe o resultado quando Ele permite que sejamos testados. O importante é que Ele deseja que nós saibamos também quem verdadeiramente somos. E só nós vamos ficar sabendo disso quando nós fizermos as coisas. E olharmos por aquilo que Deus nos ensina e compararmos. Aí eu vou saber se eu sou verdadeiro ou não. Se eu cumpro a palavra de Deus ou não. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: porventura o Senhor tem prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que sacrificar, e o atender melhor que a gordura dos carneiros. O que é que o servo de Deus Samuel estava dizendo aqui? Naquela época, as pessoas faziam ofertas de animais, suplicando perdão pelos seus pecados. Faziam uma oferta a Deus. E o sangue daquele animal era aspergido sobre o altar, para Deus apagar o pecado da pessoa. Mas hoje, nós temos o ensino da palavra de Deus, que isso não deve ser feito mais, porque Jesus já morreu por nós na cruz do Calvário. O que o Senhor quer agora é que quando Ele nos salva, que é um ato jurídico e instantâneo, nós possamos obedecê-lo para irmos nos transformando, ou seja, nos santificando através da sua palavra. Nós precisamos ainda desejar mais de Deus e contemplar os seus milagres. 2 Reis, capítulo 4, verso 6, nos diz: cheias de vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-te aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Esse texto aqui nos fala da viúva que
estava com necessidade, o servo de Deus diz que o Senhor vai prover, vai lhe dar azeite para que ela pague as suas dívidas, né? E ela começa a receber o azeite do Senhor de uma botija pequena, e com essa botija pequena ela começa a encher vasilhas, começa a acumular azeite, e ela não queria que parasse. Certamente ela teria continuado se tivesse mais vasilhas à sua disposição. Queridos, quando nós vemos o agir de Deus em nossas vidas, nós ficamos impressionados com o seu poder sobre nós. Busque a Deus, saiba que Ele tem muito mais para a sua vida do que você entende que precisa. Imagine agora aquela mulher olhando para trás e vendo tantas vasilhas cheias. Queridos, nós precisamos também aprender a contemplar os milagres de Deus, pois às vezes nós não percebemos o quanto Deus já tem operado em nossas vidas. E isso se chama gratidão. Sim, queridos irmãos em Cristo Jesus e irmãs em Cristo Jesus, nós precisamos ser gratos. Nós não podemos fazer como aqueles 10 leprosos, né, que Jesus os curou. Porém, só um deles voltou para glorificar a Deus. Conforme nós podemos ler em Lucas 17, de 11 a 19. Em 2 Reis, capítulo 20, verso 17, nos diz: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres aos encontros, porque o Senhor é convosco. O ensino aqui, queridos, é que nós façamos como Josafá, que em meio a uma batalha, Deus o manda ficar parado e contemplar, ou melhor, só contemplar as maravilhas que ele faria. Amados do Senhor, entreguemos a Ele nossa vida. E a Bíblia diz que quando fazemos isso, o mais Ele fará. Porém, temos que testemunhar, ou seja, nós precisamos contar as bênçãos que o Senhor nos faz. Quando somos abençoados, devemos contar o que Deus fez por nós e devemos fazer isso contando a bênção que Ele nos fez. Vejamos o que nos ensina Atos capítulo 4, verso 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Amados, há 2 grupos de cristãos. Aqueles que não podem dizer isto por não ter o que dizer. E o segundo grupo, daqueles que não cessam de dizer. Se você estiver no primeiro grupo, você nunca vai poder falar do amor de Deus, porque você não conhece o amor de Deus, você não tem relacionamento com Deus, você não faz aquilo que Deus pede que você faça. Mas se você é daqueles que não cessam de falar das maravilhas do Senhor, você pertence ao segundo grupo. E a minha indagação a você, em nome do Senhor, é esta: a qual grupo você pertence? Qual a conclusão dessa palavra de hoje? É que nós precisamos aprender a depender de Deus em tudo e acreditar em seu sustento. Procure pessoas de Deus, abra o seu coração diante do Senhor, ouça ao Senhor
através da sua palavra e obedeça. Deseje mais de Deus e contemple suas maravilhas, testemunhando-as a seguir. Eu quero ler mais um trecho da palavra do Senhor, concluindo essa mensagem. E pela leitura desse texto, você vai compreender um resumo daquilo que o Senhor te diz hoje. Mateus, capítulo 6, versos de 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves. Observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se o Senhor veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe as necessidades de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Oremos. Pai, nós louvamos o teu nome com muita gratidão em nosso coração, por sabermos, Senhor, o cuidado que o Senhor tem para com aqueles que foram salvos em função do sacrifício que o teu Filho Jesus fez na cruz do Calvário por todos nós. Ó Pai amado, sabemos que o Senhor nos sustenta, que o Senhor provém aquilo que nós necessitamos. Bastando para isso nós crermos na tua palavra, nós sermos obedientes a ti, nós termos relacionamento contigo, nós confiarmos naqueles que foram colocados por ti para orientar a igreja, para falar a respeito do teu poder e da tua graça. Ó Deus, ensina-nos a confiar na tua palavra, ensina-nos a dependermos de ti no nosso dia a dia, lembrando-nos, Senhor, que nós devemos viver o dia de hoje, porque amanhã não sabemos o que vai acontecer. Nós não podemos determinar o que vai acontecer amanhã. Portanto, Senhor, que nós tenhamos essa consciência e busquemos, Senhor, a Ti no dia de hoje, para o alimento de hoje. Porque certamente, quando for amanhã, o Senhor também cuidará de nós, pois o Senhor é fiel. Ó Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome com muita gratidão em o nosso coração. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a Tua igreja, Senhor, em todos os lugares dessa terra. Em o nome de Jesus oramos. Amém. Tenham uma boa semana
na paz do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração para você. Um grande abraço e até breve.